Boa noite aos irmãos cursilistas. Somos da Paróquia Santo Agostinho, mas hoje nós estamos na casa de Nossa Senhora da Natividade, Cocal do Sul. Na casa do nosso amigo Jusemar, que estará com a gente hoje. Irmãos e irmãs, então começamos a nossa live com o tema O Compromisso do Cristão na sociedade, em casa e na igreja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, e fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Paulina, rogai por nós. Nossa Senhora da Natividade, rogai por nós. O tema, o compromisso do cristão na sociedade, na igreja e na nossa casa. Convidamos então o nosso amigo Jusemar, tem especialização em teologia, para palestrar para a gente hoje. Seja bem-vindo, Jusemar. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos os cursilistas que estão aí participando da live. Uma grande alegria estar com vocês nessa noite. Agradecer pela confiança depositada e dizer que vamos deixar o Espírito Santo fluir, né? Nós aqui, instrumento na mão do Senhor. Dar o nosso melhor, porque para o Senhor a gente dá o melhor. E para bem iniciar esse trabalho, a gente já invocou o Espírito Santo. Jesus usava parábolas para que as pessoas entendessem aquilo que ele queria dizer. Eu vou me deixar levar pelo Espírito Santo de Deus, para que seja também feito isso e que todos aqueles que nos ouvem possam entender o recado que o Senhor quer dar. E eu vou iniciar falando da parábola da vaquinha e do precipício. Isso aqui é muito antigo, muito antigo. Porém, ela vale para a situação em que nós estamos vivendo. Eu quero iniciar falando desta parábola. Um mestre passeava por uma floresta com seu fiel discípulo. Quando avistou ao longe um sítio de aparência pobre e resolveu fazer-lhe uma breve visita. Durante o percurso, ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as oportunidades de aprendizado que temos, também com as pessoas que mal conhecemos. Chegando ao sítio, constatou a pobreza do lugar, sem calçamento, casa de madeira, os moradores, um casal e 3 filhos, vestindo com roupas rasgadas e sujas. Então, aproximou-se do Senhor e perguntou-lhe: neste lugar não há sinais de pontos de comércio ou de trabalho? Como a sua família sobrevive aqui? E o Senhor respondeu: nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite. Uma parte do produto nós vendemos ou trocamos na cidade vizinha por comida, e outras produzimos queijo e coalhada para nosso consumo. E assim vamos sobrevivendo. O sábio agradeceu, se despediu e foi embora. No meio do caminho voltou ao seu discípulo e ordenou-lhe: aprendiz, pegue a vaquinha, leve-a ao precipício ali na frente e a jogue-a. O jovem arregalou os olhos e questionou o mestre sobre o fato de a vaquinha ser o único meio de sobrevivência daquela família. Mas, como percebeu o silêncio do seu mestre, cumpriu a ordem. Empurrou a vaquinha morro abaixo e a viu morrer. Anos depois, ele resolveu largar tudo e voltar àquele lugar, pedir perdão e ajudar a família. Quando se aproximou do local, avistou um sítio bonito, com árvores floridas, carro na garagem e crianças brincando no jardim. Ficou desesperado, imaginando que a família tivera de vender o sítio para sobreviver. Chegando lá, foi recebido por um caseiro simpático, a quem perguntou sobre as pessoas que ali moravam. E ele respondeu:
continuam aqui. Espantado, entrou correndo casa dentro e viu que era mesmo a família que visitara antes como mestre. Elogiou o local e perguntou ao Senhor, o dono da vaquinha, como o Senhor melhorou o lugar e agora está bem? E o Senhor, entusiasmado, respondeu, nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Daí em diante tivemos que fazer outras coisas e desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos. E assim alcançamos o sucesso que seus olhos vislumbram agora. Caríssimos cursilistas, demais amigos e amigas que estão na live nos escutando. Muitas vezes temos que nos desvencilhar do que estamos habituados a fazer, para podermos conhecer nossas verdadeiras habilidades. Cada dia é uma oportunidade, caríssimos, de refletirmos sobre a nossa vaquinha e empurrá-la morro abaixo. Matar a vaquinha de vez em quando. Nós temos que exercer essa coragem, de vez em quando, de sair do comodismo e fazer algo diferente. E dar o passo além, com fé, com amor, com confiança naquele que tudo tem para nos dar. É preciso se reinventar todos os dias. A terra gira, ela não para. As pessoas mudam, tudo muda. Recomeçar quando se erra, levantar-se quando se cai. É preciso saber a hora, caríssimos, de renascer de novo, de dar um passo adiante. Pensando assim, não tenha medo, mas não tenha o mínimo de medo, porque o Senhor nos garante que não nos abandona. E diz, não tenham medo, eu estarei com vocês todos os dias. Isso basta para nós, para quem tem fé. Então, não tenham medo de se arriscar, de se jogar nos braços do divino e creia que você é capaz. Viva cada minuto como se fosse o último minuto da sua vida. Não tenha medo de viver. Reflita nas escolhas, meu irmão, minha irmã. Faça mais amigos. Faça exercícios físicos e mental. E se precisar, se reinvente. Viva a nova vida. Viva uma nova vida. Esqueça aquilo que deu errado. Dê um passo adiante e vença. Porque você tem potencial. Você pode. Você, família, você pode se reerguer num relacionamento. Você pode se reerguer numa perda de um emprego. Você pode se reerguer na sua empresa que não vai bem, que ora deu um problema financeiro ou até algo diferente. Mas você pode, porque você tem força. Você tem um exército a seu favor que se chama fé. Acredite nisso. Cristão comprometido não tem medo. Cristão comprometido crê naquilo que vai acontecer. Diria um amigo meu, diz que quando o cidadão realmente tem fé, no sol queimando, mas rachando a terra o sol, e ele pede para o Senhor, Senhor, preciso de chuva. Esse arma o guarda-chuva e sai de dentro de casa e vai para a rua e a chuva vai molhar o guarda-chuva e vai chover. Isso é ter fé. Isso é crer no Senhor. Isso é não ter dúvida de que Ele está conosco. Cristão comprometido é esse. É esse que não tem dúvida, que crê no Senhor. Essa é a primeira deixa que quero falar. Eu vou usar outros recursos para dizer primeiro o que é que você entende por um cristão comprometido. Um compromisso do cristão. Porque às vezes, quando se fala cristão, cristão logo vem à cabeça. Cristão, a igreja, a missa, a pastoral, o movimento, os cursilistas, tudo, as palestras, cristão, ali. Cristão, aí é muito pouco. Cristão aí é muito pouco. E esse cristão, diga-se de passagem, não faz a diferença no mundo. Esse cristão não se assemelha à pessoa de Jesus Cristo. Esse cristão não é um cristão comprometido. Veja bem, cristão, na minha convicção, é aquele que lê, estuda, medita e vive a palavra do Senhor. Ele entende que a Bíblia é o alimento de Deus para a sua alma e por meio dela obtém a genuína nutrição para viver. Se, para mim, viver
não é só a igreja, então cristão, viver é num todo. Ou seja, na sociedade, na igreja, na escola, no trabalho, aonde quer que você esteja, você tem que ser lá um cristão comprometido. Ou caso contrário, você é um cristão que não é comprometido. E eu vou falar de um detalhe muito importante que nós estamos vivendo agora. O exemplo primeiro, caríssimos, o primeiro vem da escola da humanidade. E nela os homens e mulheres poderão aprender. O mundo nos ensina, dizia minha mãe já, minha mãe que não sabia ler, que pouco escrevia, mas palavras sábias dizia. Ela dizia, o mundo ensina, a estrada mostra, e você vai aprendendo. Seja esperto e inteligente de plantar, de semear, porque é dessas sementes que vai ser o teu alimento. Semeie o que tu quer colher, porque exatamente é o que tu vai comer lá amanhã, das sementes. É o que tu vai viver, é o que vai alimentar o teu ego, o teu espírito, a tua vida, é o que vai te deixar feliz, ou seja, daquilo que tu plantou. O contrário também é verdade. Se você plantou coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Ou já se viu alguém plantar feijão e colher milho? Se planta milho, colhe milho. Se planta feijão, colhe feijão. Com a pandemia que nós estamos vivendo aí, Covid-19, empurraram a nossa vaquinha no precipício, caríssimos. Empurraram. Lá foi a nossa vaquinha. Ela caiu morro abaixo, mataram a única vaquinha, a vaquinha de muita gente que dava o leite, a coalhada. E agora o que fazer? E tivemos que nos readaptar. Trabalho home office. Muitos colegas meus, eu vim trabalhar dentro de casa. Muitas pessoas, muitos parentes e amigos vieram trabalhar dentro de casa. Viramos professor de nossos filhos, netos, viramos professor dentro de casa. Nunca imaginávamos que íamos viver esse momento. Conselheiros de jovens que há muito tempo não se falavam dentro de casa, pais e filhos. Viraram um conselheiro desse jovem porque o jovem não tinha mais com quem falar, só com aquele que estava ali, aquele que há muito tempo não se conversava. Nós até retornamos às nossas orações em família. Foi uma bênção. E a gente precisa ver bênção também nesta hora. Não, Josemar, isso foi uma desgraça para nós, essa pandemia aí quebrou tudo. Né? Gente, Deus, Ele mostra para nós também deste jeito. Nós precisamos buscar disso as coisas boas também. Nós unimos em família. Nós rezamos mais. Nós estamos em casa. Apesar de todo o desconforto, da situação financeira de muita gente, da falta de comida de muita gente. Mas, enfim, estamos vivendo um novo. Um novo. Nós estamos vivendo, digo eu, e alguns, e eu espero que aqueles que me ouvem estejam também vivendo o novo. Porque outros, caríssimos, e quem sabe se até não tem alguém escutando a gente agora, né? Se fizeram de desentendido. Fizeram de conta que não era com ele, não era com ela. Sim, o advento do novo, não, aqui comigo não. Aqui em casa não tem isso, nós vamos ficar dentro de casa, nós vamos continuar vivendo igual, fazendo a mesma coisa. Oxalá já fosse assim, mas nem todos eram. E muitos fugiram da responsabilidade. Essa é que é a verdade. Fugiram e fizeram mais ou menos. Ou pior, não fizeram. E isso, caríssimos, vai fazer falta. Isso vai custar caro por não ter feito, por não ter agido. Muitos entraram em depressão por não aceitarem a mudança, o novo, aquilo que estava aí. Eu lembro que quando começou essa pandemia e a gente teve que ficar em casa, nós costumávamos sempre na hora do almoço aqui em casa rezar um Pai Nosso. E no primeiro dia que estava todo mundo em casa, meus filhos, né, 2 homens que já estavam, fica trabalhando fora, e a gente pouco sentava na mesa junto, todo mundo junto, e a gente teve essa oportunidade. E eu falei, enquanto não terminar esse negócio da pandemia,
a gente não vai rezar mais um Pai Nosso. A gente vai rezar um Pai Nosso e mais 3 Ave Maria. E a gente começou a fazer isso. E rezar 3 Ave Marias a mais, porque a gente não rezava. Nós passamos a rezar o terço em família. Nós passamos a conversar mais juntos, a viver mais, trocar, né, conversas, jogar conversa fora. Assistimos quantos filmes juntos. E a gente viveu este momento e está vivendo. Caríssimos, o normal nunca será o normal de antes. Nós vamos ter um outro normal. Nunca mais vai voltar ao que era antes. Tenho convicção disso. Eu falo com os pezinhos no chão em relação a isso. Nunca mais. Eu já recebi comunicados de colegas meus que já está com um contrato assinado e que 50% do tempo de trabalho vai ser home office. Nunca mais ele vai voltar 100% no escritório da empresa. 50% no mínimo vai ser em casa. Já está acertado, porque se viu uma diferença, mudou. Então, o normal, que muita gente fica dizendo, ai, quando é que vai voltar o normal? Não volta, não volta. Vamos se adaptar ao novo. E vamos crescer com isso, nas dificuldades, nas situações em que a gente vive, vamos reviver, vamos se reinventar. Vamos buscar o novo. Muitas dificuldades? Sim. Sim. Muita gente vai sofrer? Sim. O fardo é pesado? É. Mas quem disse que a gente é fraco? Quem disse que a gente vai desistir? Quem disse que a gente vai desanimar? Nós não vamos desanimar. Eu vou falar de um jeito para que todos entendam. Falo, por exemplo, de um cristão ou uma pessoa envolvida e uma pessoa ou um cristão comprometido. Um envolvido e um comprometido. E eu vou tecer algumas diferenças entre essas duas pessoas, esses dois personagens. E depois você vê onde é que você se encaixa para viver melhor e para ser feliz. E digo mais, não só ser feliz. O cristão comprometido, a pessoa comprometida, ele quer ser e fazer feliz. Isso tem que ser claro no coração do ser humano, do cristão. Em todas as áreas, caríssimos, em todas as áreas da vida, existem dois tipos de pessoas. O comprometido e o envolvido. São dois tipos de pessoa. Ô, abençoado, nós estamos ao vivo, mas eu esqueci de pegar minha água. Pega lá para mim, faz favor. É ao vivo, é tudo ao vivo aqui. No trabalho, gente. Então, existem em todos os lugares, comprometido e envolvido. No trabalho, na vida social, no casamento, na família, em todos os lugares existem pessoas, cristãos, envolvidos e comprometidos. Em todos os lugares existe. Uma das piores qualidades que uma pessoa pode ter, em minha opinião, é a falta de compromisso, de responsabilidade. É a pior qualidade que uma pessoa pode ter. E digo isto em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Se eu arrumo um emprego, eu tenho que ter compromisso com o meu patrão, com o meu supervisor, com a empresa que confiou a vaga, a minha pessoa. Tantas pessoas poderiam estar no meu lugar, mas não aquela empresa me contratou. Eu preciso ter compromisso, responsabilidade. Se a pessoa resolve se casar, tem que ter compromisso com o esposo, a esposa, com os filhos que hão de vir. Compromisso. É preciso estar comprometido com aquilo. Infelizmente, tem muita gente que tem emprego, mas não tem compromisso com o seu trabalho. Infelizmente. Tem muita gente que se casa, mas não tem compromisso com sua família. Tem muita gente, muitos casais, muitos casamentos se desfazem em pouco tempo. Em pouco tempo. Passa, às vezes, meses, nem ano, e se desfaz um casamento. Por quê? Porque não existiu compromisso. Tem um envolvimento. Muitos estão apenas envolvidos, caríssimos. Em uma empresa, envolvidos em um casamento, nada de compromisso, nada sério. Quando falamos de igreja, obra de Deus, infelizmente não é diferente. Existem muitos cristãos que se envolvem, mas não se comprometem. Muitos cristãos que se envolvem, mas não se comprometem. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Quando olhamos para as pastorais, os movimentos na igreja, parece que essas palavras de Jesus perdem o sentido. Em várias paróquias, parece que o número de voluntários é até mais do que o necessário para o andamento dos trabalhos. Mas Jesus não disse isto, caríssimos, por causa ou por acaso. Jesus nunca diz nada que seja desnecessário. Existem muitos operários, existem muitas pessoas. As igrejas enchem na missa. Muita gente. Não faz a Sexta-feira Santa? Que caminhada mais linda. Dá mil e tantas pessoas. Existem operários. Vou tomar uma aguinha, né? Existem operários. Muita gente nas igrejas, mas infelizmente, muitos estão apenas envolvidos. E poucos estão realmente comprometidos. Esta é a verdade. Uma das maiores crises que a família e a igreja da atualidade está passando é justamente a falta de gente com compromisso com Deus, com a igreja, com a sua palavra. Existe uma grande diferença entre ser envolvido e ser comprometido, caríssimos irmãos e irmãs. Existe uma grande diferença. Vou fazer uma analogia de um sanduíche. Imagine um sanduíche. Um sanduíche de bacon com ovos. Você descobre algo interessante aí. A participação de dois animais num sanduíche de bacon com ovos. Um é o porco e o outro a galinha. Entendeu? O sanduíche, a galinha está envolvida, mas o porco está comprometido, caríssimos. Essa analogia diz que a galinha está envolvida com o ovo, que ali está frito, está dentro do sanduíche, mas ela está lá. Agora o porco, porém, está comprometido, pois deu a sua própria vida para que o bacon estivesse ali. Então veja bem quem está envolvido e quem está comprometido. Com a família, com o casamento, com a sociedade, com a comunidade. Veja quem está envolvido e quem está comprometido. Quem você é nesse sanduíche, caríssimo? Pergunte para você mesmo. Dê a resposta para você mesmo. Existe uma grande diferença entre envolvido e comprometido. De acordo com o dicionário, envolver significa enrolar-se, embrulhar-se, cercar, rodear, circundar, incluir-se, tornar parte. Isso é envolver. O envolvido está junto, mas não vai se comprometer. Só está ali, está junto. E ficar quando as coisas não estiverem de acordo, a coisa piorou com aquilo que ele esperava, o que pensa, e aí já começa a recuar. As coisas não são mais como ele pensava, tal, e já vai recuando e vai se afastando. Esse é envolvido, não tem compromisso. Estar envolvido é ficar somente quando não precisa abrir mão de nada. Estar envolvido é dar-se em parte, é estar junto enquanto está tudo bem. Estar envolvido é como a galinha que põe um ovo e depois ela vai pôr outro ovo. Se aquele ovo foi frito ou não tem problema. O significado de comprometer é obrigar. É obrigar-se, caríssimo. Por compromisso, expor-se a risco, dar como garantia moral. Isso é compromisso. Isso é se comprometer. É diferente de envolver. Estar comprometido é disponibilizar-se inteiramente, é estar disposto a enfrentar qualquer coisa em benefício do compromisso assumido. Existe muita gente na família, santuário da vida é a família, na igreja, na pastoral, que se a coisa apertar, ele ou ela está fora. Se a coisa ficar feia, não precisa contar mais com ele. Ele está só envolvido, mas não comprometido com as coisas de Deus. Esse só está envolvido. Imagine, quando estamos vivendo nessa pandemia agora, e eu falava no início que a gente virou professor, mesmo sem ter as habilidades de um professor, mas
Tivemos que sentar à mesa do lado de uma criança para ensinar as coisas que há muito tempo não víamos. Tivemos que pesquisar no Google para poder fazer alguma coisa. Mas muita gente não fez isso. Muita gente mandou o recado para a escola dizendo que não tinha possibilidade, que as condições eram poucas, que não tinha o computador, que a internet estava ruim e que, enfim, não se comprometeu e não fez. Ou alguns fizeram mais ou menos, o que para mim também é não fazer. João 6. Jesus havia multiplicado pães e alimentos, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5.000 homens. E Jesus multiplicou os pães. Esse milagre atraiu muitas pessoas. Porém, o discurso de Jesus fez com que muitos o abandonassem. Qual foi o discurso de Jesus? João capítulo 6, versículo 22 e 27. Ele relata que uma multidão estava à procura de Jesus. Ao encontrarem Jesus, disse que os estavam procurando por ele é porque queriam comer pão. Jesus disse isso. Versículo 25 e 26. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão que vos saciais. Envolvido. Não comprometido. Envolvido. Muitos agem assim. Querem tirar de tudo o que puder de Jesus para ficar bem. Mas não querem compromisso com ele, com as coisas dele, com a obra da sua casa, da casa do Cristo, que é a tua casa também. Outro engano que existe aqui, muitas pessoas, quando falam que a obra de Deus é só dentro da igreja. A obra de Deus é dentro da tua casa. A obra de Deus é dentro do teu trabalho, aonde quer que tu esteja. Ali é a obra de Deus. É ali que tu tem que ser cristão. Tu não pode se confundir e achar que tu é cristão só dentro da igreja. Ou é cristão ou não é. Outro dia um aluno na escola me perguntou: professor, por que eu uso essa cruz toda a vida no pescoço? E para mim não esquecer que eu sou cristão. Aqui também eu sou cristão, eu dizia. Aqui também na escola. Tanto é que no início da aula eu trouxe uma mensagem de motivação e de fé para vocês. Foi ou não foi? Foi, professor. Pois então, a gente tem que ser cristão em qualquer lugar. Não é só lá dentro da igreja. E principalmente onde muitas pessoas estão falhando, estão deixando de ser cristão dentro de casa. Existe uma situação que eu gosto sempre de relembrar. Uma situação muito delicada. Nós precisamos recuar. Nós precisamos retomar. Nós precisamos copiar aquilo que os nossos avós, que os nossos pais, que os mais antigos faziam, que era rezar em família, caríssimos. Aquilo dava sustento da fé em casa. Aquilo ensinava desde criança que rezar era bom, que rezar sustentava, que rezar era alimento, que precisava comer boia para manter o corpo, mas que precisava rezar também para manter o espírito, para manter a alegria, para manter a felicidade, para a lavoura ir bem, para ter tranquilidade, para ter relacionamento. E aquilo, eu vou desafiar, aquilo era o remédio para a ansiedade, aquilo era remédio para a depressão, por isso não tinha. Porque rezavam junto. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos reviver a história para poder trazer de novo para dentro de casa isso das famílias. O objetivo de Deus em nos abençoar é de nos aproximarmos mais dele, a fim de termos um relacionamento mais íntimo com ele. Mas como ter um relacionamento íntimo com Deus se não buscamos, se não oramos, se não rezamos, se não dobramos o joelho? Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Caríssimos, foque o teu olhar no Senhor. Foque o teu olhar em Deus e viva para Deus, com Deus. E Ele estará contigo todos os dias. Ele mesmo disse isso. Trilhe os teus passos nesse curto espaço de tempo que por aqui passamos com Deus. Não é que não vai ter dificuldade, problemas, vai ter. Porém,
tudo isso vai se passar com tranquilidade e com felicidade. Lembro quando eu era ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, que visitava às vezes um acamado, uma pessoa ali que aparentemente tu ia chegar lá e dizer algumas palavras para motivar aquela pessoa. E cada vez que a gente chegava numa casa com uma pessoa daquela, ela é que te motivava, ela é que te dava força, sorrindo, alegre, sem poder se movimentar naquela cama. Tinha que partir a partícula para poder engolir, mas o semblante de alegria por estar recebendo Jesus. Ah, que bom exemplo! Precisamos imitar essas pessoas, precisamos reviver e ver Jesus. Jesus está aqui, Jesus vive hoje. Ele já ressuscitou, cara. Parece que tem gente que ainda não descobriu isso. Jesus ressuscitou, está entre nós. Jesus deixa bem claro que é necessário separar e superar os obstáculos que encontramos na vida, se quisermos segui-lo e fazer sua obra, obedecer à palavra, meu irmão, minha irmã. É preciso obedecer à palavra. Na obra de Deus surgem lutas por todos os lados, obstáculos terríveis, muralhas fortificadas, gigantes se levantam contra o cristão, contra nós. Na hora desse momento em que nós somos pressionados, nesta hora, os envolvidos começam a murmurar. Pois é, nós não podemos, não vai dar, né? Não vai dar, hoje não. Não vamos conseguir, muito difícil. Os envolvidos. Quem somos nós, né, para fazer isso? Os envolvidos. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus, minha irmã, famílias abençoadas que me ouvem. Graças a Deus existem os comprometidos. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Sob a intercessão e a proteção de Maria, vai dar tudo certo. Os gigantes vão cair, as muralhas vão cair, e Deus nos dará a vitória. É esse jeito que fala o comprometido, o cristão comprometido. É desse jeito. Não, essa pandemia, vai morrer muita gente. Ai, mas agora não vai dar mais. Ai, eu vou... Gente, compromisso com Deus. Compromisso. As muralhas vão cair. A pandemia vai embora. Nós vamos passar por isso. Deus nos dará a vitória. Creia nisso. O comprometido vê as dificuldades, mas não se intimida. A gente sabe que tem. A gente sabe que está aí. A gente sabe que existe. Que temos um problema. Que temos um fardo pesado para carregar. A gente sabe. E algumas pessoas até falam bobagem. E eu tenho que dizer aqui, porque é muito fácil dizer, não, vamos fazer tudo assim, não precisa isso aqui, não precisa daquilo. Por quê? Porque não bateu a tua porta ainda, abençoado. Porque a pandemia não bateu a tua porta. Porque tu não tens um parente na UTI, nas últimas. Porque tu não perdeu nenhum ente querido ainda. Aí é fácil. Aí é fácil. Mas quando isso acontecer na tua casa, aí tu vai dizer, opa. Esses dias recebi um vídeo no WhatsApp e achei interessante. Perguntavam para um infectologista, dizia para ele, quanto você acha normal, assim, de pessoas morrerem assim? Aí ele disse, talvez uns 70 seria normal. 70? É. E aí começa a vir uma fila de pessoas. 70 pessoas. Pai, mãe, filho, irmão, tudo dele, parentes dele. E ele começa a olhar, 1, 2, 3, passaram 70 pessoas. Quantas pessoas deveriam morrer? Não, nenhum desses aí. Nenhuma. Por quê? Porque são dos meus. Então não vamos ser hipócritas de achar que as coisas que estão acontecendo aí só acontece lá com os outros. Vamos rezar, vamos dobrar o joelho. Por quê? Porque tem gente sofrendo, porque tem família perdendo um ente querido, porque tem pessoas que estão derramando lágrimas por perder filho, pai, mãe, avô, vó. E não me venham dizer que só morre gente que já estava doente. Ontem mesmo vi que morreu dois homens, né, de 40 anos sem ter problema nenhum de doença. Precisamos nos unir em oração. É um fardo pesado e precisa ter coragem. Mas se formos comprometidos, as muralhas vão cair e Deus nos dará a vitória.
Números capítulo 13, na Bíblia, o povo de Israel, veja bem, não é de hoje essas coisas, não é de hoje. A Bíblia já dizia, lá no Antigo Testamento, o povo de Israel estava próximo de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Ele envia 12 homens, líderes, príncipes das tribos, para espiar a terra que eles haviam de conquistar. 12 homens saíram dali. Caríssimos, 40 dias depois. Está na Bíblia, eu não estou inventando nada disso. Está na Bíblia. 40 dias depois voltaram, trazendo um relatório daquela terra. No meio de 12 tribos, 12 representantes, 12 líderes. 12. Só dois eram comprometidos com Deus. Nome deles, Josué e Caleb. Só 2 em 12. 10, meu irmão. Os envolvidos, num total de 10, só viram gigantes, obstáculos. Os comprometidos, apenas 2, viram a promessa de Deus e a vitória e a derrota do inimigo. Só 2 em 12. Josué e Caleb. Comprometidos disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará esta vitória. Tão somente não sejam rebeldes contra Deus. Não temam o povo desta terra. Está vendo? Ele dá a vitória, mas não sejam rebeldes com Deus. Vamos rezar. Vamos ter coragem. Você que todo o tempo antes pandemia não teve a coragem de desligar a televisão da novela, não teve a coragem de desligar a televisão e tomar o seu rosário e rezar em família, você que não teve a coragem de ensinar o seu filho que hoje já é jovem a rezar o rosário, ensine agora. Ensine agora. Deus está te dando a oportunidade de reviver a história. Seja um Josué ou um Caleb, não sejam os 10 que não trouxeram nada de força, de coragem, de vitória. Muitos estão empolgados para fazer a obra de Deus, mas poucos têm compromisso. Começam bem, mas não perseveram. Não conseguem manter o mesmo entusiasmo até o fim. Compromisso implica em responsabilidade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quando assumimos, meu irmão, minha irmã, quando assumimos um compromisso na obra de Deus, no casamento, na família, com certeza obstáculos surgirão para nos impedir de sermos fiéis. E vem. E esse encardido, desse sujo, que eu nem digo o nome dele, ele não vem assim todo esfarrapado, sujo, mal vestido. Não. Ele vem muito bem vestido. Ele vem num corpo muito exuberante. Para que tu, homem, possa ver ali naquele corpo uma coisa melhor do que a tua mulher que está em casa. Tu, mulher, veja naquele corpo melhor do que o teu marido. É assim que ele vem, para derrotar, para derrubar. E você tem que ser forte. E dizer, vai de retro. Sai da minha vida, sai da minha família. Aqui tu não tem espaço. Aqui tem um escudo chamado fé. Aqui tem amor a Deus. Caríssimos, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. A vossa obra tem uma recompensa. Esforço é mobilizar forças física, intelectual, e morais e espirituais para vencer uma resistência ou dificuldade, para atingir algum fim. Não desfalecer é não perder a força, não perder as forças, é não fazer corpo mole, estragando-se ou entregando-se ao desânimo, e não medir esforços. Os que assim fazem serão recompensados. Se lutar, a recompensa virá. Você está capacitado, meu irmão, minha irmã. Você está capacitada para a obra. E se não estiver, Deus capacitará. Não, mas por vezes, meu irmão, minha irmã, por vezes falta compromisso. E simplesmente a gente se envolve, aí a obra não acontece, aí o milagre não acontece. Falta responsabilidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Paulo escreve: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ó, Paulo, que palavras sábias, não? Eu estou no horário?
Tô? Tá bom? Então dá. Precisamos entender, caríssimos. Nós precisamos entender que é impossível. Olha o que eu vou repetir, hein? Precisamos entender que é impossível até pensar em ser um cristão sem assumir um compromisso. Impossível. Voluntário e total com Deus, com as coisas de Deus. Se não fizermos esse voluntariado com Deus, se não estivermos unidos a Deus, jamais seremos um cristão comprometido. E cristão que não é comprometido, não é um pai comprometido, não é uma mãe comprometida, não é um filho comprometido, não é um empregado comprometido, não é um patrão comprometido, não existe compromisso, só está envolvido. Na hora que a coisa aperta, a casa vai cair e tudo vai de água abaixo. Porque você não tem compromisso. Porque você não tem responsabilidade. Ser cristão sem compromisso é viver uma vida de instabilidade, de inconsistência, na caminhada. Não vai dar certo. É como a onda do mar, que conduzida pelo vento, vai e volta, mas nunca encontra o destino certo. Josué, no capítulo 1, versículo 9. Não fui eu, olha só, não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ô Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, né? Ele que foi à terra prometida, representando o grande Moisés. Quando estamos verdadeiramente comprometidos com Deus, caríssimos, encontramos nele forças para vencer o cansaço, vencer a comodidade, a inércia e a preguiça. Quando estamos comprometidos, nós vencemos tudo isso. Deus nos chama para uma vida de comprometimento. Ele trabalha através do compromisso e da obediência. Não podemos ser como visitantes na igreja, como espectadores que ficam à parte. Precisamos nos comprometer com a obra de Deus, na sociedade, na igreja, na família, aonde quer que você esteja. Os irmãos tentaram, veja bem, Paulo de novo, olha, os irmãos tentaram persuadir Paulo a não subir para Jerusalém, pois o profeta Ágapo profetizou que seria preso. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Aí Paulo respondeu: que fizeis vós chorando, magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo estava comprometido com a causa, meu irmão, minha irmã, a causa do Senhor, a causa que ele tinha se comprometido, ele particularmente, voluntariamente, e nós estamos somente envolvidos ou verdadeiramente comprometidos? Nossa vida é preciosa para nós ou para o Senhor? Nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Deus. Nós não somos nossos, nós não somos deste mundo, nós somos de Deus. É Ele que tem que reger a nossa vida. Nós só somos instrumento na mão dele, a orquestra é dele, o som quem faz é Ele na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Para concluir. Já estão dando sinal aqui que já está acabando. Vamos concluir já. Olha só. Vou fazer uma analogia de números. Números, matemática agora. Matemática. Eu até não simpatizo muito com matemática. Mas um dia, acordei no meio da noite, perto das 3 da manhã, e quando eu acordo às 3 da manhã, eu rezo o terço da misericórdia. Ligo a TV na Canção Nova, venho na sala e rezo o terço da misericórdia. E nesse dia o Senhor me disse essa analogia. E eu falei para minha esposa, eu disse, um dia eu vou na palestra mostrar para o pessoal essa analogia que o Senhor me mostrou. Veja bem, vamos considerar que você é um e o outro é um. Ou seja, eu sou um, a minha esposa é um. Eu sou um, a igreja é um. Eu sou um, meu colega, meu amigo é um. Mas quando eu coloco dentre esses dois alguma coisa, um símbolo, isso diminui. Ou até aumenta, mas não aumenta muito. Divide. Por exemplo, se eu colocar entre os dois um sinal de mais, eu somo. Oh, que bom, deu 2, não é? Se eu colocar o sinal de menos, fica 0.
As pessoas ficam se diminuindo e acham que diminuindo o outro vai ficar bom, acabou ficando zero também. Ah, mas então vamos multiplicar isso? Uma vez um, pronto. Se multiplicar, ficou só um. Você fica sozinho. Ah, então vamos colocar outras coisas. Então vou colocar um sinal de divisão. Vamos dividir. Ficou uma coisa. Quando divide, fica só você sozinho. Nós não podemos dividir. Então vou colocar uma vírgula. Uma vírgula, gente, é 1,1. Não é só 1,1. Quer dizer que não ficou mais nem 2. Então vou colocar um ponto. Um ponto é 1,1, que também nem virou 2. Agora, quando eu coloco entre esses dois algo que a gente não vê, conhecido como fé. Fé entre os dois Fé, crer, confiar e esperar. No catolicismo, a primeira das três das virtudes teologais. Está lá. Né? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Se coloco fé entre duas pessoas, se coloco fé num casamento, num relacionamento conjugal, se coloco fé entre eu e meu filho, se coloco fé entre eu e meu emprego, se coloco fé entre eu e a igreja, a fé, caríssimos, é a certeza de que coisas se esperam e a convicção de fato que não se vêem. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Se coloca fé entre e aqui no meio não se vê nada. E esses dois viram 11. É o maior número da minha analogia. Virou 11. Virou o maior número de toda a análise. Significa que a gente não é mais não é mais 2. A gente muito menos será 0. A gente não é 1.1, não é 1.2. A gente é 11. A gente é muito mais quando tem fé. Veja bem que duas pessoas, um relacionamento, um casal se torna grandioso, grande, quando coloca fé entre vocês. Não coloquem as coisas do mundo entre vocês. Não coloquem as coisas do mundo, sinais do mundo entre vocês, pois isto vai te diminuir ou no mínimo vai te manter o que tu é e tu jamais vai ser grande, vai crescer. E assim, eu concluo o meu trabalho. Espero ter colaborado, espero ter ajudado. Peço desculpas pela rapidez, pela agilidade, que às vezes for assim mesmo, eu fico empolgado. E mais uma vez, agradecer a confiança depositada de toda a equipe, né, os cursilistas, tanto de Criciúma como de Araranguá, enfim, aqueles que nos assistem, que nos veem, que nos escutam de tantos lugares, é isso que nos dá a oportunidade, a internet, né? Ou seja, não tem fronteiras e temos pessoas assistindo em outros lugares e a gente quer desejar que todos realmente permaneçam na paz do Senhor e que realmente possam deixar de serem envolvidos e se comprometer com aquilo que foi realmente plantado. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Vai sentar ali? O Pedro vai sentar agora. Pode ficar, pode ficar. Muito bom. As palavras do Jusemar foram muito sábias, muitos comentários, mas eu gostaria de ler os dois que a gente escolheu aí durante a live. A Jeane Silva, vice-coordenadora, o novo gera medo de superação, mas quando superamos esse medo, temos a convicção da nossa fé. Alexandre, nosso coordenador do GED, a história da vaquinha vem ao encontro da situação atual. Temos que ir além, encontrar outras formas de permanecer unidas ao carisma do MCC. As lives são um dos caminhos. Padre Giovanni também esteve com a gente hoje, está com a gente, dando seu boa noite e seguindo a gente aí nessa live. E muitas pessoas também contribuindo
dizendo que as palavras do Josemar foram muito sábias. E realmente são muito sábias. Conheço o Josemar há um bom tempo. Sempre quis trazer ele para fazer uma palestra para a gente. E esse dia foi hoje. Quero agradecer ao Josemar, né? E a gente também tem pessoas aqui hoje que contribuíram para essa live. Gostaria que ficasse de pé, juntamente com o Josemar aqui do meu lado, pode vir atrás, né? São pessoas que contribuíram para que esse momento acontecesse. E agradecer também a todos do setor de Araranguá, do setor de Criciúma, que estiveram com a gente neste momento. Então aqui está o Fábio, né, nosso coordenador paroquial. Nós temos o Gilberto, que é o nosso assessor técnico aí, que sempre, quando precisamos de um suporte técnico, é ele que está com a gente. Então vamos rezar a oração que a gente, lá no nosso livrinho, esse livrinho aqui, ó, tem muitas pessoas que tem esse, outras têm o mais recente, que foi lançado, mas vamos seguir nesse na página 38. Nós os agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Então, gente, muito obrigado a todos que compartilharam com a gente e seguimos aí, né, na nossa missão de ser o cristão comprometido na nossa sociedade, em casa e na igreja e no nosso movimento. Amém. Amém. Boa noite a todos. Fechou?